Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentaremos evidências que impactam nossa prática semanalmente. Eu sou a Aline, médica de família e trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, eu sou médico de família também, atendo em consultório próprio e estou agora finalizando o mestrado. E eu sou o Luciano Nader, eu sou médico de família, especialista em saúde digital. Eu trabalho atendendo presencial e à distância e também sou supervisor do programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as instituições que a gente trabalha. Então, representa apenas o nosso ponto de vista como médicos, como profissionais. Hoje nós teremos 3 artigos, um sobre duração da tosse, outro sobre uso de antidepressivos para dor crônica e a avaliação e suplementação de vitamina D. Vamos começar com o meu? Eu vou trazer aqui um artigo que é feito por Bouillon e colegas e fala sobre os efeitos da vitamina D em suplementações em estudos com humanos, claramente. É um estudo que foi publicado em 2022 e basicamente ele diz que o uso e mensuração disseminados que a gente encontra hoje em dia na prática clínica de vitamina D não tem correlação com evidência de boa qualidade ainda. Ele foi um estudo que realizou aí uma metodologia que entendeu que os exames e a precisão dos resultados é muito variado, então a gente vê vários laboratórios definindo os níveis que eles querem com esse viés dos exames serem realizados com metodologias muito diferentes e com precisão muito diferente também. E aí, no artigo ele discute que um valor de 12 começa a ser um valor que realmente atrapalha o metabolismo ósseo. Então a gente vê aí na prática clínica laboratórios que o valor normal seria 20, 30, com uma variação muito grande. E o trabalho também mostra que acima de 20 já é adequado para 97% da população. Ou seja, em termos de variabilidade, a gente estaria bem tranquilos aí com uma vitamina D de 20. Esse meio do caminho, de 12 a 20, que é um pouco mais polêmico. E aí a gente já tem evidência legal de que reposição de vitamina D, seja ela por uma vitamina D baixa anterior ou por uma vontade de repor até mesmo antes de fazer o teste, não prolonga a vida, não diminui a incidência de câncer e não melhora nem doença cardiovascular, nem fratura. A gente também tem evidência de qualidade que rastreamento não tem efeito sobre diabetes, morte, fratura, até em pessoas que teriam alto risco de fratura. Não tem evidência de estudos clínicos controlados, realizados e feitos, que melhora a suplementação de vitamina D em casos de depressão, fadiga, osteoartrite, dor crônica. Então a gente vive basicamente uma epidemia clínica dessas situações. Vai lá, mede a vitamina D, tá baixa, fala que a depressão ou a fadiga é por causa da vitamina D. Então tem evidência já sólida dizendo que isso não existe, não é fato. Até em pessoas com níveis basais menores não adianta fazer reposição. Então, esse estudo, ele é dos Estados Unidos, ele foi publicado num jornal que é uma vertente da Academia Americana de Médicos de Família, né, que é a American Family of Physicians, e os laboratórios mostram aí que tem um viés muito diferente aí de medição. Isso é um ponto muito importante para a interpretação desse exame. A gente tem evidências consistentes de boa qualidade para não medir em situações de depressão, fadiga e dor crônica, ou seja, não peça isso para o seu paciente. Em alguns casos, vale a pena medir. Quais são esses casos? Nos casos de hipercalcemia ou insuficiência renal, aí sim vale a pena, mas aí a gente não pede essa que normalmente a gente pede, que é 25 vitamina D, 25 OH vitamina D. A gente pede aquela que é 1,25 vitamina D, não é todo lugar que faz. E suplementação tem os seus riscos. Pode dar nefrolitíase, calcificação em partes moles, danos renais e cardiovasculares. Pô, muito Legal, legal, Lu. Luciano. Eu Eu até queria queria fazer uma. Vai lá, Aline, perdão. Desculpa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque para mim o maior desafio da prática é a comunicação disso, né? Então, as pessoas chegam com uma baita expectativa, porque isso tá na mídia, né, é o que a gente mais vê, no Instagram, é o que a gente mais vê influencers comentando, né, e mesmo saindo em reportagens, né, e até alguns médicos, propondo a saída da vitamina D aí. Como que vocês têm feito essa discussão, essa conversa na prática?
Pô, legal essa pergunta, Aline. Inclusive no artigo ele cita que é muito comum no YouTube, no Instagram, como é um artigo recente, né, ele já deve ter avaliado tudo isso. Ó, eu faço assim, eu tento entender se a medida anterior que fez esse sujeito chegar com essa vontade de medir era algo muito crítico. Nas medidas abaixo de 20, eu até peço para o cara me mostrar o exame, em medidas abaixo de 20 eu até preciso fazer uma nova medida, enfim, é um pouco polêmico nesse sentido. Acima de 20, eu me sinto autorizado a argumentar todos esses pontos aqui, e esse artigo vai me ajudar bastante com essa parte da evidência de suplementação não ser tão boa assim, e eu tento articular com uma pactuação aí de que não tem evidência. Não vou dizer que algumas vezes eu acabo pedindo mesmo por um problema aí na relação com o paciente, mas eu tento fazer assim. Eu faço uma coisa parecida também, na verdade. Acho que muitas vezes eu acabo pedindo mesmo sabendo que não está indicado. E o meu discurso geralmente está em volta, até para discutir o resultado, que ele é mais um marcador de qualidade de vida do que um marcador específico de qualquer outra coisa, né? Então as pessoas que no geral têm uma vida mais bacana, com atividade física, alimentação saudável, sono, não passa muito estresse, seja praticamente quem não mora em São Paulo, vão ter uma vitamina D um pouco mais alta, mas é que ela é a consequência, né, de uma vida desregulada e não a causa, né? Ela é a consequência do cansaço, da fadiga, da falta de atividade física e não a causa. Eu tento inverter um pouco a jogada. Eu tenho tido uma boa resposta das pessoas em volta disso. Como o Luciano falou, nem todo mundo vai aceitar. Muita gente vai ainda assim querer a vitamina, vai querer repor ou saber qual é o resultado dela. Eu explico que não tem muito benefício, mas também como o malefício é raro, né, o número necessário para machucar não é baixo, ou seja, muitas pessoas precisam tomar vitamina D para uma sofrer uma consequência maléfica, né, disso. Às vezes eu passo vitamina D também, não, mesmo sabendo que não é a melhor coisa do universo e que vai ter pouco impacto na pessoa. É isso aí, eu vou ver se eu trago esse estudo num dos próximos episódios que associa a qualidade de vida melhor a pessoas que moram no litoral e na praia. E é isso, a vitamina D não vai te levar para a praia nem para as férias, de qualquer forma. E bom, o que eu ia perguntar, antes de passar para o próximo, Lu, é se você tivesse que tirar uma pérola desse seu estudo, assim, o que seria a sua conclusão em uma frase, 2 frases? Evidência consistente de boa qualidade para a gente não medir, tá? Não medir, não pedir em situações de cansaço, fadiga, depressão, dor crônica. Bacana. Excelente. Muito obrigada. Vou levar isso para a prática também. Vamos para o próximo? Vamos. Vai lá. Maravilha. Eu queria então aqui apresentar um estudo sobre a eficácia, segurança e tolerância de antidepressivos para dor crônica em adultos. E esse estudo foi uma overview de revisões sistemáticas, publicado em 2023 no BMJ. Tá certo? Acho que a importância do estudo, de maneira geral, é porque a dor crônica é uma coisa muito frequente. Na população adulta e adulta idosa, fica em torno de 20 a 30% da população do mundo que vai ter uma das condições mais prevalentes, sendo a mais prevalente dor lombar, lombalgia, depois cefaleia, dor orofacial, que eu nem sabia que era tão crônica, e dor visceral. E o motivo de procurar-se uma resposta para isso é porque os tratamentos na prática acabam sendo ruins, né? A gente usa paracetamol, no Brasil dipirona, anti-inflamatórios não hormonais, mas a gente acaba tendo efeitos colaterais dessas medicações quando tem medicações interessantes que a gente pode usar. E muita gente tem usado antidepressivo para essas condições, só que nem sempre com a melhor evidência do mundo, tá certo? Então, foi uma revisão, uma busca de revisões sistemáticas feita em bases como PubMed, Embase, Psyinfo e Cochrane, por 2 pesquisadores. Tá? Eles acharam mais de 1.700 estudos, excluíram 1.716 e sobraram 26 para inclusão. Tá bom? Foram estudos publicados entre 2012 e 2022, com um N somado acima de 25 mil pacientes, e avaliaram 22 condições dolorosas. E o que eu achei interessante aqui desse estudo foi que nenhum teve uma certeza de evidência alta, mas os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina tiveram 11 estudos que encontraram melhora, 7 tinham a ver perdão, tinham 11 estudos que acharam alguma eficácia, 7 tinham a ver com inibidor de ISRN, né, inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina, que tinham a ver com dor lombar, dor pós-operatória, fibromialgia neuropática,
dor induzida por terapia de aromatase em câncer de mama, depressão com dor crônica e gonartrose. Um inibidor seletivo de recaptura de serotonina foi usado para tratar depressão com dor crônica, com evidência, e os tricíclicos achou-se evidência para tratar síndrome da bexiga dolorosa, dor neuropática e cefaleia tensional. Mas o que eu achei mais interessante, talvez, do estudo foi que teve ausência de eficácia no tratamento dos inibidores de recaptura de serotonina para dor lombar, fibromialgia, dispepsia e dor torácica não cardíaca. E os tricíclicos não funcionavam para a dispepsia funcional. E algumas condições não teve conclusão, nem de que há eficácia ou de que não há eficácia. Inclusive, entre elas, enxaqueca, que é uma coisa que muitas vezes eu mesmo tratava com tricíclico e dor crônica. Acho que, não sei se eu vou deixar de tratar, mas é uma coisa que eu achei interessante não ter evidência. Dor de nervo ciático, né, assim, uma ciatalgia ou uma compressão medular. Então é isso. As coisas que eu levei desse estudo foram que os tricíclicos não têm evidência para tratar, então, dor lombar, dor de nervo ciático, artrite reumatoide, dor de artrite reumatoide e fibromialgia, tá certo? Como o tricíclico é muito utilizado para dor crônica, a gente tem visto um aumento grande desse ciclo para dor crônica, a gente está entendendo que, mesmo assim, não tem muita evidência, ou seja, uma baixa evidência. E talvez a coisa que seja interessante aqui em volta disso é que 70% dos estudos que estavam relacionados ao inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina, que acharam eficácia, estavam ligados, curiosamente, tenho certeza que é apenas uma coincidência, com a indústria farmacêutica. Agora você complicou com esse comentário, hein? Bom, dor crônica, em geral, tem uma associação muito grande com saúde mental, né? Acho que esse é um artigo de extrema relevância nesse sentido. E uma mudança da minha prática depois de você trazer esse artigo é justamente o uso do tricíclico nos casos de enxaqueca, que eu, em geral, tinha isso incluso na minha prática rotineira, e agora vou precisar rever, né? Vamos mudar isso no nosso dia a dia, que não tem evidências. E eu acho que a gente tem um desafio ainda maior, porque se a gente vai pensar em medicações, né, que estão na REMUME, né, se a gente for pensar na população que vai pegar a medicação na UBS, a gente restringe ainda muito mais o acesso a terapias eficazes, né? Então fiquei pensando alternativas aí dentro desse cenário que possam ajudar as pessoas com dor crônica, né, na atenção primária. Então, acho que temos um desafio aí. Ô, Patrick, deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje você estivesse diante de um paciente com uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, existe ainda algum antidepressivo que você tentaria utilizar? Antidepressivo não, talvez eu pensaria numa gabapentina ou alguma coisa dessa outra classe, tá certo? Então, para enxaqueca, eu confesso que eu fiquei meio até surpreso, porque eu usava, uso muito, apesar do que esse estudo está falando, eu uso muito o tricíclico para enxaqueca, e às vezes tem uma boa resposta, mas estou entendendo que talvez então seja alguma outra coisa para a gente avaliar com calma. Se eu tivesse, então, que resumir isso daqui, as coisas que eu achei mais importantes desse estudo, seriam que eu pensaria em usar um inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina para os casos de fibromialgia e dor neuropática e dor lombar, que é uma coisa que eu não usava. E eu, então, vou buscar alternativas que não os tricíclicos para enxaqueca. Uma coisa, como a Aline falou, que eu acho importante de comentar, é o que está disponível de medicação no Brasil e no SUS, mas o preço da duloxetina, obviamente não é gratuito no SUS, ao mesmo tempo não é um preço exorbitante. Assim, eu estava olhando aqui na internet uma busca rápida, achei valores que variam, então, para o inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina, entre 40 e 60 reais no mês. Tá? É uma coisa que não é baratíssimo, mas também não é uma coisa fora do padrão de consumo de muita gente. Acho que eu finalizaria assim, na verdade, então. Legal, muito bom. Vamos para o próximo? Vou seguir, então, pessoal. Eu vou trazer um artigo que chama How Long Does a Cough Last? É um artigo de 2013, já tem um tempinho, mas quando eu li,
acho que tem 1 ou 2 anos, me chamou muito a atenção, porque ele faz uma associação entre uma pesquisa de opinião e uma revisão sistemática. Então eles pegam, entrevistaram 493 adultos e perguntaram em 3 cenários diferentes, com tipos diferentes de tosse, com sintomas diferentes, o tempo de duração dos sintomas que as pessoas imaginavam, né, quanto tempo duraria aquele quadro de tosse, e perguntaram se elas acreditavam que um antibiótico poderia reduzir, alterar esse tempo. Eles, em paralelo, fizeram uma revisão sistemática e pegaram 19 estudos observacionais e ensaios clínicos que avaliavam, entre outras coisas, a história natural, o tempo de duração desses quadros de tosse agudos, né? E essa revisão identificou que o tempo médio de duração desses quadros era de 17,6, 18 dias. E eles encontraram que em 86 a 95% dos pacientes persistiam com tosse após 8 dias do início do quadro. A pesquisa de opinião encontrou que, para a maior parte das pessoas, para a maior parte dos entrevistados, o tempo de duração esperado era de 5 a 7 dias. Então, o que os autores concluíram é que existe uma disparidade de expectativa do que os pacientes esperam de tempo de duração e a história natural desses quadros de tosse, e isso pode estar relacionado com uma prescrição maior de antibióticos e também de retornos desnecessários aos serviços, né? Os autores também concluíram e propuseram que os médicos precisavam comunicar sobre essa possível persistência de tosse de 2 a 3 semanas, aconselhar piora, né, aconselhar retorno, se tiver realmente piora dos sintomas, sinais de alarme, febre, um escarro sanguinolento, avermelhado, né, ou mesmo uma alteração do padrão respiratório, uma dispneia. O que o estudo não fez, e aí foi um bias que eles colocaram, é avaliar o conhecimento dos médicos em relação à história natural. Então, isso ainda é um gap de pesquisa que pode ser interessante entender do ponto de vista dos médicos quanto tempo é que eles acreditam. Para mim, o que foi mais interessante desse estudo é que muitas vezes a gente comunica esse tempo, né, não tem uma duração de 7 dias, em 7 dias isso vai melhorar. E os quadros de tosse podem persistir por mais tempo. Então, para mim, a prática que isso muda é que eu comecei a falar mais que, bom, olha, os quadros de tosse podem tranquilamente durar até 3 semanas. Legal, Aline. Eu fiquei aqui pensando o quanto na nossa sociedade moderna hoje, falar que vamos esperar mais do que a gente acha que ia demorar, né, para melhorar uma tosse, isso não causa um monte de impacto, né? As pessoas querem tudo para agora, ontem. Então, de 7 dias que você tem ali de média, o sujeito esperaria 5, e aí ele já quer uma resolução em 3 dias, obviamente, né? Então ninguém quer ficar esperando a tosse melhorar e passar. E eu acho que alinhamento de expectativa é muito importante, inclusive para a gente evitar retornos desnecessários aos atendimentos, evitar sinais de alerta que foram relegados ali para outros problemas também, caso essa tosse dure mais tempo ainda. Então, eu ia te perguntar uma coisa, Aline. Quando você tem um paciente ali que está com 2, 3 semanas de tosse e está insistindo que quer alguma medicação, foi lá, usou, sei lá, xarope, sei lá que das quantas, qual a sua estratégia? Você faz alguma coisa específica? Poxa, pergunta capciosa. Mas geralmente assim, olha, quando não tem, né, não tem sinal de piora, é realmente aquela tosse persistente, né, Covid deu muito isso, né, sei lá, traqueobronquites, coisas desse tipo. Eu vou excluir todos os sinais de alarme e tentar ir pactuando, né, olha, a gente não tá pensando aqui num quadro de pneumonia ou né, alguma piora relacionada, né, enfim, a um quadro bacteriano, eventualmente. Entrar com uma medicação aqui pode ser desnecessário, principalmente um antibiótico e tal, né? Então, eu costumo ir fazendo essa conversa e detalhando, né? Eventualmente até mostrando evidência de que quadros de tosse aguda podem persistir mesmo, né, em relação a em decorrência de um quadro viral mesmo, né? E aí, bom, tentei o mel, tentei a, a, a lavagem nasal, tentei essas coisas, não melhora, eu vou tentar realmente
compartilhar aí, né, eventualmente vou lançar mão de um xarope, assim, né, mesmo a gente tendo pouca evidência ou nenhuma evidência para isso. Eu Mas também acho que tem uma gosto de coisa... colocar... Pode falar, Perdão, Patrick. Lu, só para fazer um comentário aqui em cima disso, porque acho que você falou de lavagem nasal, Aline, e inalação, e a gente tem uma evidência que isso vai ter um impacto legal, né? Melhorar a qualidade do ar que as pessoas estão respirando com inalador, com soro fisiológico. Mas isso é chato, né? Isso é mais difícil de fazer do que tomar um remédio, tomar um comprimido, tomar um antialérgico, xarope. Então eu tenho a impressão que as pessoas, elas, como o Luciano falou, querem opções mais simples e mais rápidas. Então, na hora que eu pergunto para as pessoas se elas estão fazendo inalação, estão fazendo lavagem nasal, é muito comum as pessoas falarem que não estão. Então, eu acho importante também corresponsabilizar, né? Assim, não é jogar toda a culpa em cima do paciente, mas de falar, não, mas a gente quer fazer uma melhora aqui, a gente precisa do seu apoio na terapia aqui também. Então, apoio com a inalação, 2, 3 vezes no dia, 10, 15 vezes na semana, e aí a pessoa também entender que ela consegue melhorar isso fazendo coisas, né, que não sejam só tomar remédio. Eu também gosto de usar o soro fisiológico nasal como uma estratégia, concordo que realmente é desconfortável e tem uma adesão relativamente pequena. Mas eu valorizo bastante as evidências, por mais que elas sejam limitadas, do mel. Que entre um xarope que aí já não tem nem evidência de que funciona, o mel ele tem alguma evidência ali que tem algum retorno de melhora aí para tosses, principalmente mais secas, aquelas mais irritativas. Então é uma estratégia legal que eu gosto de usar também. Bacana. Bacana. Aline, se tivesse que, então, resumir em uma frase para os teus colegas no pronto-socorro que estão lá recebendo o paciente de retorno de tosse de 7, 10 dias, doutor, não passa tosse, o que você recomendaria, assim, né? Olha, eu ia falar, realinha a expectativa em relação a isso. Vamos dar um jeito de articular, né, de melhorar a nossa comunicação em relação à tosse, porque acho que é só aí que a gente vai conseguir, né, não ter esses retornos tão recorrentes e essa demanda por antibiótico. E também, né, principalmente, não prescrever antibiótico quando a gente não tem evidência de um quadro bacteriano. Enfim, parafraseando um velho ditado, a expectativa é a mãe da má prática, no caso. Bom, pessoal, até a próxima. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Obrigada, até Pessoal. mais. Tchau, tchau.